Peguem a palavra de Deus, Romanos, capítulo 7, versículo 18 ao 20. Capítulo 7, Romanos, capítulo 7, versículos do 18 ao 20. Romanos, capítulo 7, versículo 18 ao 20. Pronto? A palavra diz o seguinte. Versículo 17. Aliás, versículo 17. A partir do 17. Então, não sou eu que o faço, mas o pecado que está em mim, o pecado que habita em mim. Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita o bem, porque o querer o bem está em mim, mas não sou capaz de fazê-lo. Não faço o bem que quero, mas o mal que não quero. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem faço, mas sim o pecado que habita em mim. Palavras do Senhor. Que coisa complicada que São Paulo está falando para a gente, não é não? Não é? Não parece complicado? É sobre essa complicação que nós queremos partilhar nessa tarde. Prestem atenção. São Paulo, ele diz, em outras palavras, ele acaba dizendo o seguinte: gente, às vezes eu faço coisa que nem quero fazer. Às vezes eu firo as pessoas quando eu não queria ferir. Às vezes eu tenho reações que nem mesmo eu conheço. São Paulo fala sobre isso, se referindo ao pecado que habita nele e a uma atitude que ele toma que para ele muitas vezes é desconhecido. Tudo bem até aqui? Deu para entender? Mais ou menos o que São Paulo quis dizer? Deu? Muito bem. Agora nós vamos juntos estudar aqui uma forma. Tu coloca aqui para mim? Nós vamos estudar uma forma de entender melhor todo esse processo falado por São Paulo. Alguém já ouviu falar em temperamentos? Temperamento. Alguém já ouviu? Muito bem, temperamento. Então, olha só. Quando nós fomos gerados, quando você foi gerado, você herdou algumas características. De quem? De quem? Pai, mãe, quem mais? Avó, avô, não, tio não, né? Dos pais, né? Nós herdamos algumas características dos nossos avós, tá certo? Essas características são próprias nossas. Cada um tem um jeito de ser, não tem? Cada um tem uma forma de pensar, de agir, de reagir. A esse conjunto de características, cada um age de uma determinada maneira. Por exemplo, quem é casado? Quem é casado? Muito bem. Como é o nome de vocês? Vou aqui. Valdineide, Dorinha e Valdinei. Então, a Dorinha e o Valdinei assistindo um filme romântico. Qual é o filme romântico? Um Amor para Recordar? É mais ou menos assim, olha. Dorinha e Valdinei assistindo o filme Um Amor para Recordar. Aí na hora que a menina está dizendo para ele que vai embora, que não vai fazer faculdade. Alguém já assistiu esse filme? Já? Então posso falar dele. Quando ela está dizendo para ele, prestem atenção na cena. Ela está contando para ele que não vai entrar na faculdade. E ele diz: por que você não vai? Eu levo você, eu ajudo você. E ela diz, e ela já chorando, né? Assim o filme, né? Ela diz, eu não vou fazer faculdade. E ele insiste, mas por quê? E ela chorando, ela diz o que para o rapaz? Eu vou morrer. Eu tenho leucemia. Nessa hora, a Dorinha está se acabando de chorar.
Nessa hora ela não aguenta. Ela está literalmente acabando. Não é assim, Dorinha? E o Valdinei está como? Olha só a reação do Valdinei. Besteira, rapaz. Tá vendo que isso é só um filme, não? Besteira. O Valdinei, para não dar o braço a torcer, diz assim: fica aí que eu venho já. Vai lá dentro, entra no banheiro, dá uma olhada para ver se a Dorinha não está vendo, encosta na parede e fica. Começa a chorar, chora, passa, se acaba de chorar, volta compenetrado, senta do lado dela e diz: acabou a besteira já? Deu para entender isso? A reação diante de uma mesma situação por duas pessoas de modo diferente. Deu para entender? Ou seja, no temperamento, nós temos visões diferentes sobre o mesmo problema, sobre a mesma situação. Ok? Até aí? Isso quer dizer, gente, o seguinte, que cada um de nós vamos entender, vamos receber as missões, os chamados, a vocação, as ordens, as orientações, cada um de uma forma diferente. Nós vamos nos relacionar na comunidade, cada um de modo diferente. Muitas vezes, disse São Paulo há pouco, ele diz assim, olha, às vezes eu faço coisa que nem queria fazer. Já aconteceu com você? Aí é uma pergunta. Já aconteceu assim? Um irmão chega para você e diz: fiquei tão chateado com você, estou magoado com você. Aí você diz: o que foi? Que foi que eu fiz? Ah, você passou por mim e nem falou. Acontece isso aqui? Acontece? Acontece? Você foi brusco comigo. Aí o irmão olha para você e diz: eu fiz isso? Eu nem percebi. Aí a gente recorda as palavras de São Paulo que diz que nós muitas vezes fazemos coisas que não queremos. Ferimos o outro sem querer ferir. Tudo bem até aqui? Está dando para entender? Se tiver complicado, levanta a mão que a GL explica. Viu? Então, olha só. Todos nós temos um conjunto de características pessoais e próprias que chamamos de temperamento. Agora, vamos lá, vamos começar a estudar. Quantos são os temperamentos humanos? Quantos? Alguém sabe? 4. São 4. Quem respondeu 4? Eliezer? Gaiato? Gente, nós temos 4 temperamentos. São 4 temperamentos. Primeiro, anotem aí. Primeiro temperamento. Temperamento colérico. Temperamento colérico. Segundo, temperamento sanguíneo. Temperamento sanguíneo. Terceiro, temperamento melancólico. Quarto, temperamento fleumático. Ok? Fleumático. Todo mundo anotou? Qual é o primeiro temperamento? Segundo? Terceiro? Quarto? Fleumático. Muito bem. Qual é o nosso objetivo nessa tarde? Prestem atenção. Nós queremos ajudar e queremos facilitar as coisas para nós mesmos, para que a gente possa fazer, no segundo momento de oração, uma oração específica de cura, das nossas curas interiores. Mas nós precisamos entender qual é o nosso temperamento, onde é que a gente se encaixa na questão dos temperamentos. Se a gente conseguir fazer isso,
a gente vai conseguir entender muitas coisas na vida de comunidade. Tá certo? Podemos começar a explicação? Podemos? Vamos fazer o ensaio. Jean? Funcionou não, funcionou não. Muito bem. Vamos lá. Prestem atenção. Prestem atenção nas explicações. Primeiro temperamento, qual é o temperamento? Muito bem. Todos nós, homens e mulheres, temos um temperamento primário e um temperamento secundário. Mas nós também podemos manifestar todos os temperamentos, os 4 temperamentos, em momentos particulares. Para entender melhor, quando eu começar a explicar, você vai fazer o seguinte, vai tentando se identificar em qual desse temperamento você se encaixa. Combinado? Não é para pensar assim, o Elias se encaixa naquele, não. Não é para você pensar, eu me encaixo nesse. Não é para você pensar assim, a Lucinha dá certinho para aquele. Não é isso. Para o Adriano, aí Adriano falou de tu. Não é assim. Tá certo? É para se identificar, para ajudar a Deus, aliás, para permitir que Deus nos ajude no momento de oração. Então vamos nós. O primeiro, que é o colérico. Prestem atenção. Quais são as características de quem tem o temperamento colérico? Ele diz o seguinte: o colérico é o temperamento ardente, vivaz, ativo, prático e voluntarioso. Muitas vezes, quem tem esse temperamento é autossuficiente e muito independente. Sua tendência é ser decidido e teimoso, tendo facilidade de tomar decisões por si mesmo, assim como também para com outras pessoas. Quem tem o temperamento colérico, na realidade, vive em atividade constante. Não precisa ser estimulado pelo meio que vive, ao contrário, ele quem estimula o ambiente em que está. Não vacila sobre as pressões que os outros fazem sobre ele. Toma uma atitude definida diante de problemas e muitas vezes encontra as soluções para as injustiças que vê. Possui uma firmeza inabalável e frequentemente tem sucesso naquilo que faz. Então vai tentando se identificar para saber se esse é o seu temperamento, tá? É hábil em reconhecer as oportunidades e capaz de discernir qual o melhor meio de fazer uso dessas oportunidades. Agora, quando já é adulto, quando toma consciência das coisas, é difícil para quem tem o temperamento colérico aceitar a Jesus Cristo na sua vida, por conta da sua autossuficiência e da sua vontade férrea. Mesmo após ter se tornado cristão, esse espírito torna difícil confiar efetivamente na presença de Deus em sua vida. Deu para entender até aqui? Quais são as características desse temperamento? Já no finalzinho ele diz, olha, para quem tem esse temperamento, é mais difícil aceitar Jesus Cristo na sua vida. Porque para ele tem que ser alguma coisa, é a opinião dele, é decidido. Às vezes em comunidade a gente encontra aquelas dificuldades na convivência, que aquele irmão bota uma coisa na cabeça, não tem quem tire. Não é assim não? Acontece aqui assim.
Tem uns que colocam uma coisa na cabeça e você diz, meu irmão, é água, e ele diz, é fogo. E você diz, é água, está aqui, é água, né? Não, é fogo. E ele vai morrer dizendo que é fogo, muito embora seja água. Certo? Então ele é aquela pessoa férrea. Ele tem uma opinião própria e ele se apropria dessa opinião e não cede para ninguém. Isso vai dificultar a convivência comunitária? Vocês acham que dificulta? Dificulta, não é? Lá o pessoal de Mucambo, né? Pessoal se tiver esse tipo de gente lá, e tem, com certeza tem, nós precisamos pedir a Deus que vá moldando o nosso temperamento. Tudo bem? Deu para entender as características do colérico? Podemos ir adiante? Vamos lá. Segundo, qual é o segundo? Sanguíneo. Preste atenção nas características de quem tem, da pessoa que tem um temperamento sanguíneo. O temperamento sanguíneo é exuberante, cordial, eufórico, vigoroso e tem toda a força. É receptivo por natureza. Os sentimentos e não os pensamentos ponderados têm ação vital nas suas decisões. Possui uma rara capacidade de divertir-se e geralmente contagia os outros onde está. Quando entra num aposento qualquer, repleto de pessoas, tem a tendência de estimular o ânimo de todos os presentes. É aquela pessoa que quando chega transforma o lugar fica totalmente alegre. Pode estar triste do jeito que for, mas quando ele chega, ele tem a capacidade de contagiar esse ambiente. Existe isso aqui? Existe? Então vamos lá tentar se identificar nesse temperamento. Ele gosta do convívio social e não aprecia a solidão. Ele não gosta de ficar só, mas se sente mais à vontade, circulado de amigos, entre os quais ele é a vida do grupo. Se ele estiver num ambiente, ele é o centro das atenções. Todo mundo se diverte quando ele chega. E o que dá mais prazer para quem tem esse temperamento é olhar e ver que todo mundo está olhando para ele. Que ele é aquele que anima, é aquele que contagia todo mundo. Essas são as características principais de quem tem esse temperamento. Jamais deixa de encontrar a palavra exata para as pessoas. Frequentemente fala antes de pensar. Mas a sua fraca sinceridade desarma muitos dos que estão próximos. Seu modo de vida, desenfreado aparentemente, torna alvo de inveja de alguns indivíduos. As pessoas olham e dizem, vixe, lá vem fulano de tal. Agora mudou, foi tudo. Vixe, lá vem fulano de tal. Agora sim, não tem espaço para mais ninguém. Hã? Vamos mudar a conversa que lá vem, né? Lá vem ele. Ou então mais ou menos assim, peraí, deixa ele chegar para tu ver como é que vai ser. Mais ou menos isso. Então, essas são as características de quem tem esse temperamento. A gente está trabalhando, está partilhando sobre esses itens, por entender que se a gente não tiver uma plena consciência, isso é a nossa formação humana, gente, é humana. Não é uma formação espiritual, é a nossa formação humana, é de gente mesmo. Isso é na comunidade, é no trabalho, é na escola, é onde você estiver, tá certo? Você será identificado pelo seu temperamento. Tudo bem até aqui? Podemos ir adiante? Terceiro temperamento, qual é? Melancólico. Muito bem. O temperamento melancólico. Nós falamos do colérico e do sanguíneo. O melancólico. Na realidade, quem tem o temperamento melancólico tem o mais rico de todos os temperamentos. Quais são as características do temperamento melancólico? Por natureza,
Quem possui o temperamento melancólico é inclinado a ser introvertido, tímido, calado, vive em silêncio, mas é um amigo muito fiel, ao contrário, por exemplo, do sanguíneo, que não faz amigo. Aliás, ao contrário do sanguíneo, ele, melancólico, não faz amigo facilmente. Experiências decepcionantes torna a pessoa que tem o temperamento melancólico relutante em aceitar as pessoas pelo seu valor pessoal. Portanto, tem a tendência de se sentir desconfiado quando os outros procuram chamar a sua atenção. Geralmente encontra o maior significado da vida através do sacrifício pessoal. É aquela pessoa que, de vez em quando, ela entra num silêncio e ela procura se isolar. Às vezes, em comunidade, pelo menos lá na Reflexo, é fácil você encontrar um irmão, uma irmã, que de repente aquela pessoa ela está em silêncio, no momento de introspecção, calada, sem dar uma palavra, está lá no cantinho dela, né? Está lá no lugar dela. É mais ou menos assim que acontece, né? Acontece aqui também. Aí, quem não leu nada sobre isso, ou quem não entendeu a dinâmica da nossa humanidade, usa algumas expressões como mais ou menos assim. Vixe, fulano tá besta hoje. Não é assim, né? O que mais? Hã? É o quê? Ah, fulano de tal enricou. Enricou, fiquei em silêncio, né? Fulano de tal enricou, ou então fulano de tal está com problema, vixe, não fale com fulano, porque hoje o negócio é sério. Por exemplo, a Dorinha e o Valdinei. Valdinei. Aí o Valdinei acordou hoje com a cara fechada, trancada, e a Dorinha diz, vixe, não fale com ele hoje, porque o negócio está feio lá em casa. Claro que isso nunca acontece entre casal, né, Dorinha? Nunca acontece, né? Casal não vive essa realidade, né? É mais ou menos assim, um olha para o outro e diz, vala-me Deus, o que foi? Hã? Não entendi. Qual foi o bicho que te mordeu? Qual foi o bicho que te mordeu? Então, olha só, é bem verdade, presta atenção, é bem verdade que na nossa vida, na vida de cada um de nós não estamos bem o tempo todo. Nós não estamos 100% alegres o tempo todo. Não é todo dia que a gente está louvando a Deus. Não é todo dia que você amanhece, que você acorda com a disposição de erguer os braços, de louvar a Deus por todas as coisas, por todas as dificuldades da vida. Nem todo dia você está disposto a isso. Aliás, tem dias mesmo que a gente acorda sem vontade de louvar nada. E é aí que entra aquele que nos auxilia, que foi chamado pela palavra de suporte, de amparo, de paráclito, que é o que nos dá forças para superar isso. Mas nem sempre nós estamos bem. Quem tem o comportamento, o temperamento melancólico, passa com mais frequência por momentos assim. Tá certo? Deu para entender? Podemos ir adiante? Ok. O último, para a gente encerrar a primeira parte. O último, qual é? Fleumático. A palavra fleumático está relacionado ao humor da pessoa. Humor. Aquilo que a gente estava falando há pouco, né? Naquele momento que a Dorinha acordou e viu o Valdinei. Eu vou aprender o teu nome daqui para o final do encontro. O Valdinei viu a reação dele e essa reação está ligada ao humor dele.
Quem tem o comportamento fleumático tem as seguintes características, preste atenção. É tão calmo e despreocupado que jamais parece se perturbar com alguma coisa. Cai 1000 à direita, 1000 à esquerda, eu não estou nem aí. É o sangue de barata. Numa linguagem popular seria esse. Cai 1000 à direita, tá todo mundo desesperado, tá aquela correria, tá lá a Lucinha, pelo amor de Deus, o encontro vai começar, daqui a pouco não tem nada para... Calma que vai dar tudo certo. Não se preocupe, né? Tá lá, o Ministério de Música tá desafinado, tem que preparar a música. Calma, tudo isso aí. Existe aqui? Existe. Mas tem uma pessoa que se identifica com esse comportamento, que ela é chave, né? Toda comunidade tem um. E aí a gente olha para, rapaz, fulano de tal ali, não existe, né? Não existe. Tá? E ele diz assim, deixa esse negócio, eu quero é ver o mar pegar fogo para comer peixe assado. Né? Mais ou menos assim, né? Não, vou me preocupar com isso, vamos fazer. Então ele tem esse tipo de comportamento diante das dificuldades da vida. Então ele é esse cara, possui um ponto de ebulição muito alto e raramente, dificilmente, ele vai explodir com risos ou raivas. Dificilmente você vê quem tem o temperamento fleumático numa gargalhada. Ele vai rir suavemente, né? Ele não, ou então depois. Ou então depois. Mas ele não expressa, ele não consegue expressar no momento aquilo que ele está realmente sentindo. Então é mais ou menos assim. O Adriano teve uma raiva tremenda do Eliezer. Do Eliezer, né, Adriano? Né? Mas o Adriano, ele não consegue expressar aquilo que ele sente. Então o que é que ele faz? Ele retém aquilo, ele guarda, ele deixa para ele mesmo, né? E isso vai mexer no humor dele. Muito embora, qual é o grande perigo dessa reação? Qual é? É que depois, quando vem tudo de uma vez, né? Muitas vezes em comunidade, na nossa vivência, aliás, eu vou dizer o seguinte, não é só na comunidade, mas é na vivência fraterna, na convivência familiar e na convivência de trabalho mesmo. Você guarda aquele rancor, você guarda no seu coração, você não fala para a pessoa. Aquela pessoa fez alguma coisa que muitas vezes nem ela sabia, como disse São Paulo, acabei fazendo e nem vi, nem percebi, mas você guardou uma mágoa, um ressentimento dessa pessoa. Está guardado no teu coração. Está guardadinho lá. Aí você não fala, você não partilha com ela. O que vai acontecer? Em determinado momento, isso vem com força total. Isso vai acontecer em um momento que você menos esperar. E quando ele vir, ele vem para arrasar a pessoa que está do seu lado. Portanto, na dinâmica de comunidade, na dinâmica de família, de convivência, é preciso falar sempre aquilo que a gente sente. Tudo bem, gente, até aqui? Tá? Tá dando para entender? Ok. Agora, olha só, até aqui a gente só falou das coisas basicamente ruins, né? Pelo menos assim, os detalhes. Agora, todo temperamento pode e deve ser mudado. Eu nasci assim, eu sou sempre assim, o que mais? Vou morrer assim. Pau que nasce torto, até a cinza é torta. Pois é. Em Deus, todo temperamento pode e deve ser transformado pela ação do Espírito Santo. Nós não somos chamados para viver o mesmo
o tempo inteiro. Nos caminhos de Deus, nós somos convidados a transformar nossa vida pela ação do Espírito Santo que habita em nós.